Oi pessoal, graças e paz de Cristo. Eu estava refletindo nesses dias sobre um texto que é bem conhecido de Platão, que se chama Alegoria da Caverna, que está no livro A República, no livro 7 da República de Platão. E eu me lembrei do livro do C.S. Lewis, esse livro aqui, O Peso da Glória, em que ele vai dizer uma frase que é bem citada por várias páginas cristãs, por pregadores, até em livros bem conhecidos como John Piper ou Timothy Keller. Ele vai falar sobre a questão do cristianismo ser a forma como nós vemos o mundo ao nosso redor. E ele diz assim: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não só porque eu vejo o sol, mas porque por meio do sol eu vejo tudo que está ao meu redor. E isso é bem interessante. E Mirles, o que é que tem a ver a Alegoria da Caverna de Platão com C.S. Lewis? Bem, tem tudo a ver. Porque, na verdade, o Platão vai contar uma história a respeito de vários homens que, desde a sua infância, estavam acorrentados dentro de uma caverna. E tudo o que eles conheciam e viam dentro da caverna eram reproduções de meras sombras. Então, a realidade deles era um mundo de sombras, um mundo de aparências. Até que um dia, um dos prisioneiros sai da caverna e ele tem contato direto com a luz do sol. A princípio, ele fica bastante ofuscado com a luz do sol, porque causa grande impacto por causa da claridade. Mas depois, ele já tem a visão bem limpa, bem ampliada a respeito de como as coisas, as pessoas, as ideias realmente eram. Ele tem um contato verdadeiro com a realidade. E a partir daquela luz do sol, ele consegue enxergar de fato tudo o que está ao redor dele. E é interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, especialmente para as cartas de Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo ele usa bastante essa questão da filosofia grega para pregar para os povos gentios, que eram os gregos, os romanos, que na época de Paulo eram considerados os intelectuais, os filósofos da época. E o Platão, gente, ele era bastante dualista, ou seja, ele acreditava em dois mundos. O mundo físico e o mundo metafísico. O mundo físico, ele dizia que era um mundo de sombras, um mundo de aparências, um mundo de inverdades, de mentiras, um mundo onde as coisas são passageiras e temporais. Já o mundo metafísico é um mundo que está além do mundo físico. É um mundo que está além do que nós podemos ver. Esse mundo metafísico é um mundo verdadeiro, um mundo de ideias, um mundo de essências e não de aparências. O mundo de aparências é o mundo sensível, que é o mundo físico. E o mundo realmente verdadeiro é o mundo metafísico, o mundo das essências, onde as coisas realmente são verdadeiras. Isso é bem interessante. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:18 que nós, cristãos, não devemos nos atentar nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós não vemos. Por quê? Porque as coisas que podem ser vistas são passageiras e as coisas invisíveis são coisas verdadeiras, eternas, perfeitas e reais. E por que tem a ver apóstolo Paulo, C.S. Lewis, Alegoria da Caverna de Platão? Paulo escreve a carta aos Coríntios. Onde ficava Corinto, Mirles? Ficava na Grécia. E nós estamos falando de um contexto bastante filosófico. Então, para que Paulo pudesse ganhar aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali imiscuídos, mergulhados na questão filosófica, ele precisava usar a filosofia grega. E isso, gente, é realmente uma evidência forte de que Paulo conhecia bastante a cultura helênica, a cultura greco-romana. Há um versículo também em Romanos em que o apóstolo Paulo fala que a esperança que se vê não é esperança, porque nós não podemos esperar aquilo que vemos, mas temos que esperar pacientemente aquele que não vemos. Isso se referindo a Cristo. Quando Paulo vai pregar também em Atenas, na Grécia, no Areópago, ele prega para os filósofos estoicos e epicureus. Isso está em Atos 17. E ele usa uma sequência lógica bastante elaborada para poder realmente atrair a atenção dos filósofos, os areopagitas. E ele consegue. Ele usa uma sequência lógica perfeita para que os filósofos pudessem prestar atenção no discurso de Paulo. O que nós aprendemos aqui? Paulo, ele usava da sabedoria que era dada por Deus a ele, para que ele pudesse ganhar aqueles povos intelectuais e estudiosos da época
para a glória de Deus, para que eles pudessem conhecer o poder do Evangelho de Cristo. E é a partir disso que o apóstolo Paulo se torna conhecido como o apóstolo dos gentios, porque para pregar para os intelectuais, ele utilizava a linguagem dos intelectuais da época. Usava a filosofia grega, usava a filosofia romana, o direito romano. É muito forte isso nas cartas do apóstolo Paulo. E nós só podemos realmente enxergar o mundo como ele realmente é a partir do contato com a luz do sol. Essa luz do sol pode representar o próprio Cristo que ressurge em nossas vidas como sendo essa luz que brilha, que irradia, que nos faz ver as coisas como elas realmente são. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.